Hoje é o dia que todo carioca esperava. É o primeiro depoimento carioca organizado pelo Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos com esse programa há quase 2 anos, sempre fazendo um depoimento por mês com pessoas que são importantes para a nossa cidade, que têm história para contar, que têm uma vida no Rio de Janeiro, na cultura, na política, no dia a dia, no cotidiano, na ciência. E hoje, a pessoa que nós vamos conversar é muito querida por todo mundo, porque ela não podia ser mais carioca. Marieta Severo. Quem não conhece Marieta Severo? Do cinema, da televisão, do teatro, uma atriz maravilhosa, perfeita, que faz comédia como ninguém, que faz drama e que tem contribuído para engrandecer a cultura do Brasil e, claro, a do Rio de Janeiro. Só que não é só por isso que nós vamos abrir o ano de 2023 com Marieta Severo. É pela Marieta como cidadã. Ela é mãe de 3 filhas, ela é avó de muitos netos, ela é cheia de amigos, ela é uma pessoa que tem compromisso com a cidade e compromisso com o país. Nós nos orgulhamos muito dela e tenho certeza que vocês vão ter uma conversa inesquecível. Feliz depoimento! Obrigado, Rosa. Olá, todas e todos. É com enorme prazer que chegamos à 3ª temporada de Depoimentos Cariocas, abrindo o ano de 2023 em grande estilo, com essa super atriz do teatro, do cinema, da TV brasileira, além de ser uma das criadoras de um espaço incrível da nossa cidade, o Teatro Poeira, com o Poeirinha, nos quais ela é sócia da atriz e parceira Andréia Beltrão. Ela é carioca do dia 2 de novembro de 1946 e, além da grande artista que é, ou melhor, junto dessa grande artista, afinal de contas se trata da mesma pessoa, é também uma grande cidadã. Marieta Severo, que prazer ter você, enfim, nos nossos depoimentos cariocas. Pois é, enrolei vocês, né? Mas conseguimos. Obrigada pelas palavras, obrigada a Rosa também, né? Que, afinal das contas, também faz parte da minha vida, que era colega de Pedro II, do meu irmão, e uma turma que se mantém unida a vida inteira, então a gente está sempre em contato, fez parte, assim, pontuou assim, em vários momentos também da minha vida. Obrigada. Marieta, eu começo te perguntando, você é carioca de onde? Quer dizer, onde é que começa a tua história nessa cidade, a tua formação e a tua relação com o Rio de Janeiro? Bom, eu sou carioca da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu poderia dizer quase garota de Ipanema, porque eu nasci em Botafogo e fui morar, estávamos morando no Leblon, ali na General San Martín com José Linhares, um prédio que ainda está lá bonitinho até hoje. Depois eu fui, com uns 5 anos de idade, para o Jardim Pernambuco, que ainda não era essa coisa que o Jardim Pernambuco virou. Meu pai comprou um terreno lá, assim, e aí pôde construir uma casa. Foram as primeiras casas do Jardim Pernambuco. Então, eu passei uma parte da minha infância lá, andando de bicicleta, tocando campainha na casa dos outros e saindo correndo, fazendo muita molecagem ali. Era uma turma mais de garotos, eu era a única garota. Depois voltei para o Leblon, depois fui para Ipanema. Quer dizer, bem, vamos dizer assim, bolha da Zona Sul do Rio de Janeiro. Classe média, média, meu pai é advogado, minha mãe é professora de inglês, meu pai depois se aposentou como desembargador do Tribunal de Alçada. É essa historinha. Estudando no Bennett, quer dizer, eu saí um pouquinho de Ipanema Leblon para ir para o Flamengo, para o Bennett, onde fiquei durante 13 anos. Então, a minha escolaridade, vamos dizer assim, é toda do Bennett. O caldo cultural da família, como é que era? O que vocês liam em casa? O que vocês compartilhavam de cultura mesmo? E eu tenho curiosidade de saber onde é que você ia ao teatro. Onde é que eu ia ao teatro? Olha, eu vou te dizer, o caldo de cultura era o da leitura, né? Mais do que tudo. Leitura através do meu pai e da minha mãe. Eu só me lembro da minha mãe
na horizontal, lendo. A minha mãe era uma pessoa que não gostava de sair, não gostava de passear, ela gostava de ler. Então, e meu pai lia demais também. Então, eu lembro sempre, a leitura, o livro, sempre esteve muito presente na minha casa, né? E aí, teatro, eu me lembro de ir, não teatro infantil, não tinha quase teatro infantil na minha época, eu me lembro de ir, começar a frequentar mais, assim, 14, 15 anos, e eu ia mais ao balé, ao Teatro Municipal, com Vovó Marieta. Aí sim, aí com Vovó Marieta eu comecei a frequentar, já dançava, já estudava balé, já era apaixonada pela dança, pelo balé clássico, e aí comecei a frequentar o Teatro Municipal com ela. Mas na minha casa, esse, vamos dizer assim, estímulo intelectual era através da leitura, leitura, e aí, claro, aí eu percorri todo o Monteiro Lobato inteiro, Biblioteca das Moças, toda aquela literatura assim, infantil e jovem e tal, eu percorri, passei por ela na infância e na adolescência, e depois fui por minha conta. Vovó Marieta era carioca? Não, Vovó Marieta era mineira, meu pai nasceu em Minas Gerais. Então, vovó Marieta e vovô Severo eram mineiros. Os meus avós, de parte de mãe, que era o vovô Manuel e a vovó Estefânia, eu não conheci. Quando eu nasci, eles já tinham morrido. E aí era um lado assim bem português, do Porto. E a vovó, a parte de Severo, vem do Junqueira, que é Minas Gerais, Varginha. E eu me reconheço muito como mineira. E à medida que o tempo passa, eu vou ficando mais mineira ainda. Aquela coisa recolhida, né? Nem tanto, nem tão pouco, que eu ouvia muito do meu pai. Então, eu fui muito influenciada por esse lado Minas Gerais, na alimentação e tudo. A minha casa era muito mineira. Que maravilha. Vem cá, seus verbetes contam que você, quando pequena, queria ser bailarina, depois se encaminhou para ser professora, como sua mãe, até que pelo meio do caminho apareceu o teatro. Eu queria saber como e quando e onde acontece isso exatamente. A minha mãe era uma professora que não exerceu muito. Agora, eu adorava, eu acho que eu tinha um talento para professora. Eu adorava contar história. Então, eu já falei isso várias vezes, eu vou ter que repetir, porque a vida é essa mesmo, não tem jeito. Aí, eu sempre que faltava, eu fiquei 13 anos no Bennett, eu entrei com 3 anos e saí com 15. 12 anos passei. E sempre que faltava uma professora, em alguma outra sala, falavam, chama a Marietinha para contar a história. Então, eu sempre sentava na frente dos colegas e contava a história. Colegas maiores, menores, todas as idades, era chama a Marietinha para contar a história. E o Bennett também, ele tinha um auditório. O Bennett era uma escola sensacional, assim, nesse sentido. Era uma escola muito aberta, né, de orientação americana, que na época era que tinha, vamos dizer assim, que era mais progressista, né? Eu acho que a minha mãe também escolheu por esse lado. Eu era muito encapetada, eu era bem rebelde. Então, acho que ela falou que se ela me pusesse numa escola assim, muito de disciplina muito restrita e tal, não ia funcionar. Então, ela sabiamente me colocou no Bennett. E o Bennett tinha essa parte artística também, tinha muita apresentação, né? Se tinha um fato histórico, a gente estava estudando com fato histórico, eles faziam uma apresentação em torno, teatralizavam, vamos dizer assim, e a gente se apresentava. Eu me apresentei dançando lá várias vezes. Então, esse auditório foi o meu primeiro palco. Meu primeiro palco foi no Bennett. Então, e eu me lembro muito dessa sensação de entrar, de me apresentar, do aplauso, disso tudo, dessa mosquinha aí me mordendo, né? E então eu comecei aí. Agora, começar efetivamente, por essa vontade que eu tinha, a única vontade que eu manifestava na infância, na adolescência, era de ser professora. Não, o que você vai ser? Eu vou ser professora. Eu juntava muito a minha irmã menor e alguma amiguinha e tal, e dava aula de dança, eu estava sempre dando aula. Então, normal, vai ser o quê? E era uma profissão, nessa época,
muito digna, muito, muito, que tinha um espaço de reconhecimento e de mérito muito grande. Então, era bacana, não é no que transformaram agora. Era bem remunerada e tinha um reconhecimento, né, muito grande. Então, que eu acho que tem uma das coisas básicas hoje em dia é resgatar isso, resgatar essa valorização, esse reconhecimento, esse salário, né, para essa educação básica e poder funcionar mais. Mas, enfim, eu comecei eu fui para Cabot Bennett, né, o ginásio, fui para o Instituto de Educação, fazer escola normal lá na Tijuca, com aquele uniforme e tal, que a gente tinha que ser debaixo do joelho, a gente saía de casa, enrolava, fazia, já era época da minissaia, virava minissaia, chegava na escola, a gente desenrolava aquilo tudo, saía da escola, enrolava de novo, para pegar a lotação com a saia bem curtinha. Mas, enfim, aí daí eu fui para o tablado, eu fui estudar. Espera aí, estou embolando. Eu fiz o primeiro ano na Tijuca, aí o segundo ano passou para a Escola Azevedo Amaral, que funcionava junto a uma aplicação que era em frente ao tablado. Pronto, e aí eu comecei a frequentar o tablado. Aí, pronto. Aí eu me lembro de eu entrando no tablado, eu criei logo uma amizade muito grande lá com um dos atores, e um dos alunos, atores, e aí ele começou a me mostrar, comecei a entrar, eu me lembro de entrar na sala onde tinha figurino, aí um fascínio, que eu tenho, assim, esse cheiro, essa atmosfera, esse clima, esse envolvimento todo ali, muito presente, aquilo foi me ganhando, aí eu terminei, né, a escola normal, como chamavam, e ao mesmo tempo eu já estava estudando no tablado, aí fiz exame para Martins Pena, mas aí teve um convite para começar a trabalhar. Aí a Maria Clara se reuniu comigo e tal, e falou, olha, vai trabalhar, vai para o palco, não tem menor de escola, porque eu não podia fazer as duas coisas, ou eu me profissionalizava, ou a escola, a faculdade de teatro não aceitava, né? Não aceitava você estar trabalhando, se profissionalizar. Então, comecei a trabalhar. Fui fazer Feiticeiras de Salem, junto com mais 3 meninas, que era de Janane Machado, e o Degas de Angel, e uma outra que foi para outra profissão, não estou lembrando o nome dela agora. Éramos 4 colegas do tablado, que então fomos trabalhar, fomos fazer o Feiticeiras de Salem, e daí, no final da Feiticeira, já me chamaram para outra peça, depois me chamaram para outra, enfim. E eu fui tentando fazer essa minha formação ao lado do trabalho profissional no palco, né? Então, eu sempre me senti falta de ter essa formação, sabe? Tanto que hoje em dia eu falo, não, vamos fazer essa formação, porque eu ficava achando que eu tinha que estudar muito, que eu era uma ignorante, que eu tinha que estudar. Aí fui fazer curso com o Fauzi Arap, com o Eugênio Kussner, fiz um curso com o Eugênio Kussner, com o Fauzi Arap, com o Nelson Xavier, tudo quanto era curso que aparecia, eu ia fazer, então, para tentar completar aí essa falta. Foi isso, esse foi o começo. Ficou tudo bem com teus pais sobre esse caminho que você tomou, à margem do magistério? Ficou tudo certo em casa? Ficou, porque aí eu casei muito cedo a primeira vez. Eu casei com 18 anos, com o Vergara, artista plástico, que era meu namorado de 14, 15 anos, 16, era meu namoradinho. Aí eu casei. Então, nessa altura, eu já estava com uma independência, com vontade própria, né? Então, meu pai, no início, sempre no Mineirão, ele foi mandando até onde ele podia, também não era uma coisa, ele não era um radical na autoridade de jeito nenhum. Meu pai não era autoritário, mas, por exemplo, ele ia encaminhando de acordo com que é o que pai e mãe fazem, né? De acordo com os valores da vida dele, com o que ele achava, com os perigos que ele via. E a essa altura eu já estava por conta própria, muito por conta própria. Já não estava mais morando com eles, já tinha casado, já estava lá. Aí fui. Tanto que eu me lembro muito que
Me lembro muito, eu na praia de Ipanema, com os nossos grandes amigos viraram a Eva Vilma, meu e do Vergara. Viraram a Eva Vilma, a Vivinha, e o John Abbott. Nós saímos muito juntos, nós íamos muito à praia juntos. Eu me lembro dela linda, 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 na praia. Eu era bem mais velha, ao contrário, bem mais nova. Mas virou... Eu acho que eu sempre andei com turmas assim, um pouco mais velhas. Mas vamos indo, é isso. Onde é que vocês iam à praia em Ipanema, Marieta? Com eles, era sempre ali perto do Arpoador, não completamente no Arpoador, mas aquele entre... quando vai começando o Arpoador. Eu frequentei muito a praia de Ipanema quando eu tinha 13, 14, 15 anos e tal, era ali em frente à Joana Angélica. Era ali, depois Montenegro, depois virou... Eram points que iam acontecendo assim, né? Eu tinha uma turma no início, depois tive uma no Arpoador também, antes de virar essa turma que era do Arpoador, onde eu jogava frescobol com pitanga. Era o meu companheiro de frescobol, onde a gente jogava king na praia, tinha Rui Guerra, tinha uma turma... Aí começou uma turma mais artística, vamos dizer assim, né? Mas era Ipanema para lá e para cá. E a Eva Vilma vai ser importante, inclusive, para o teu início na TV também, é verdade? Também ela foi uma amiga assim, nesse início todo, porque uma amiga dela, foi chamada para fazer o teste, não, para fazer o Sheik de Agadir. Ela nem continuou sendo atriz, eu não lembro do nome dela, o nome é bonito, que era amiga da Vivinha. Mas aí ela era de São Paulo, ela não quis e tal. Aí a Vivinha me indicou para o Sheik de Agadir. Então ela foi fundamental, digamos assim. Como é que era gravar novela nessa época? A gente está falando de 1966, Rede Globo nem sonhava em ter Projac. O Sheik de Agadir é uma novela de uma autora que é um ícone na história da teledramaturgia do Brasil, a cubana Glória Magadã. Queria saber se você teve contato, se você chegou a ter contato com a Glória Magadã, e como é que eram as gravações, se era pela cidade, as externas eram pela cidade, o estúdio era na Von Martius, como é que era? O estúdio era na Von Martius. Era muito bom, porque a gente tinha muito contato com o pessoal de outra novela também, a gente passava o dia inteiro lá. A gente não sabia que horas a gente ia gravar, a gente chegava às 8 da manhã e saía às 8 da noite. E ficava no camarim, se você fosse gravar a 10ª cena, você ficava lá. Tanto que eu lembro muito que a gente ficava conversando muito, tinha um contato muito grande. O que foi que você... onde é que a gente gravava? Primeiro, vamos começar por aí. A externa, né, a Agadir, o deserto, não Agadir a cidade, mas Agadir, o deserto do Sheik era Mangaratiba. Então, o início todo a gente fez, as externas eram em Mangaratiba, aquelas areias, o Sheik cavalgando e tal, era Mangaratiba. Depois, fechava e era estúdio. E a gente ficava ali. E aí, ouvindo muitas histórias, trocando muitas histórias, a gente ficava o dia inteiro, né? A gente não entrava e não sabia que saía às 8 da noite. E a Glória Magadã, você chegou a trocar uma ideia ou chegou a conhecer? Não, eu lembro dela, sim, ela entrar lá, visitar, e a gente, oi. E eu lembro que era um texto tão rebuscado que muitas vezes acontecia da gente ter ataque de riso, da gente chegar no fim da frase, olhar um para a cara do outro e falar: o que você falou? O que é isso? Era muito divertido. Eu fiz amigos grandes lá, Henrique Martins, Hamilton, Orione, a Leila, né? Foi o início da minha amizade com a Leila. Então, foi muito precioso, assim, no sentido dos afetos. Foram os primeiros amigos que eu tive, assim mesmo, na classe artística e tal. Foi o pessoal do Sheik. A gente saía muito para tomar uma coisinha aqui, outra lá, tinha festa na casa de um. Essa época toda, eu me lembro da minha final da adolescência, início, né, da idade adulta, e mesmo nesse início, né, até os meus 20 e poucos anos, depois eu fiquei grávida, tive filho,
mas mesmo assim continuava isso. A gente frequentava muito as casas, tinha muita festa nas casas. Não é festa, chegava, recolhia um tapete, punha um som e dançava até se acabar. Tinha muito contato assim dentro das casas, eu acho, mais do que hoje, tem impressão. Dançava-se rock, dançava-se a música da época. A música da época. Aí, na minha adolescência, aí, a meus 12, 13, 14 anos, eu ganhei muito concurso de rock, imagina. Eu tinha o meu par, que era o Aracaúna. Aracaúna tinha esse nome de índio. Ele era meu par. E eu me lembro uma vez que eu fiquei de castigo porque meu pai descobriu que no Bennett, posso ir assim na história, né? Para lá e para cá. A graça é essa. Quando eu estava no quarta série ginasial, no Bennett, o Bennett era de 8 da manhã às 3h15 da tarde. Então, a gente já podia sair, você no quarto ano, você podia sair e almoçar fora, os pais que deixavam. Meus pais eram muito liberais nesse sentido, né? Eles não eram de me prender assim, então eles deixavam. Eu saía com uma amiga e ia almoçar. Eu ia ali numa cantina, numa lanchonete que tinha, acho que era meio que se chamava lanchonete americana, que era waffle, era sundae de caramelo, eu almoçava isso. Só que tinha 1 hora para isso, a gente voltava para a escola e tinha aula até 3h15. Só que o que aconteceu? A lanchonete ficava numa esquina e o cinema Paissandu ficava aqui, atravessava a rua no cinema Paissandu. O que aconteceu? Eu comecei a não voltar para a escola e ver os filmes do Paissandu. Eu vi, nossa mãe, eu vi Hiroshima Mon Amour, eu vi mais vários filmes. Estou lembrando mais desse, mas eu vi uma série de filmes que, na época, meu pai poderia dizer, pô, muito mais útil ela ter que fazer isso do que ficar fazendo lá a aula de física que ela não gosta. Então, mas só que, quando meu pai descobriu isso, quando começou a vir a caderneta, Maritinha não volta para a escola na parte da tarde, Maritinha não volta. Eu voltava só para pegar a condução para voltar para casa, para dar um disfarça-nega ali. Mas aí eu fiquei de castigo e perdi o final do campeonato de rock, que eu ia ganhar certamente com Aracaúna. Isso foi um castigo inesquecível, tanto que eu estou falando dele 60 anos depois. Aracaúna ficou sozinho, tadinho. Não, dançou com a Márcia, que era minha concorrente, e ganhou com a Márcia. Entendeu? Vem cá, a gente está falando aqui de um Rio de Janeiro, você ali com seus 14, 15 anos, Rio de Janeiro, 1960, 61, e eu achei curiosíssimo, quer dizer, você já falou do Pitanga jogando frescobol, achei curioso, quer dizer, porque 1966 é um ano que você e Chico Buarque se casam, né? E, assim, alguns personagens importantes... 66, não? 67? 66 é o ano da banda, é o ano do Festival da Banda, é o ano que você começa com o Shake de Agadir, não é por aí que vocês se casam? Um pouquinho depois, né? 66, 67. Um pouquinho depois. 68. Mas, enfim, vocês... acho interessante, assim, pitoresco, né? Que tem alguns personagens importantes da trajetória, na carreira dele, que vão ser seus amigos antes de serem amigos dele, né? Você encontra Edu Lobo, Francis Raime, essa turma antes deles serem parceiros do Chico e amigos e tudo mais, né? Completamente. É tão engraçado que quando você me falou que era, né, quando a gente estava tentando marcar esse depoimento, e eu sabia que era um link, né, da história, se faz um link da gente com a história do Rio. Eu fiquei pensando que, mais do que história de lugares do Rio, eu tenho na minha história o entrelaçamento com personagens do Rio. Eu pensar que, por exemplo, deixa eu te dar pessoas que depois tiveram muita importância na história cultural do Rio de Janeiro, que, por acaso, a vida me colocou junto a essas pessoas, no caminho dessas pessoas, né? Compartilhando assim espaços e tal com essas pessoas. Se eu posso te dar alguns exemplos assim, por exemplo, quando eu tinha acho que uns 14 anos, eu morava ali, já estava morando em Ipanema, e tinha uma amiga que eu não me lembro bem porquê, ela frequentava o Monte Líbano
e tinha um grupo do Monte Líbano que se reunia uma vez por semana, numa salinha pequena, para ouvir o Baden Powell. O Baden estava começando. Ninguém já sabia e tal, mas foi antes de Afro Sambas, porque depois eu me lembro de ter assistido o show de Vinícius com o Baden, mas aí já era o Baden e tal. A gente ia, uma vez por semana, não sei se era um sexta ou sábado, a gente ia para lá, eu ficava ouvindo o Baden. Aí depois, com o Vergara, namorada do Vergara, eu devia ter uns 16 anos, uma coisa assim, o Vergara era muito amigo da filha do Jorge de Lima, o poeta. A gente se reunia todo sábado à noite, um grupo, eu era a mais jovem ali, um grupo na casa dela para ouvir Turíbio. Então, eu me apaixonei por Villa-Lobos, eu me apaixonei porque eu ficava ali ouvindo o Turíbio tocar, e aquelas pessoas todas, e eu provavelmente quieta ouvindo, aquelas pessoas todas, já porque o Vergara era 6 anos mais velho que eu. Então, nessa idade já faz uma diferença. Eu, aos sábados, a gente, quando era namorado ainda, até antes de casar, e mesmo depois de casar, a gente ia todo sábado para o ateliê do Iberê Camargo. Eu tenho foto lá, eu garota, sentadinha no sofá, vendo o Iberê pintar. O Iberê é mestre, era também do Sul, né? Rio Grande do Sul, o Vergara também do Rio Grande do Sul. Então, eu ia, ficava babando, vendo, conversando às vezes com a Maria, mas a Maria era muito tímida, muito quieta, a mulher do Iberê, e só isso tudo, eu posso dizer, sou eu só assimilando. Nessa idade dos 14 anos, nessa última 4ª série ginasial, o pai do Nelsinho Mota, o Nelson Mota, ele morava na Paissandu. Então, muitas vezes eu saía, mas aí não era matança de aula, não. Aí eu saía da escola e ia, eu não me lembro como, por quem, através de quem que eu fiquei amiga de Nelsinho, e eu ia para lá, eles tinham um conjunto que chamava 6 em Ponto, que era o Nelsinho, o Francis Raim, o Dori Caymmi, tinha mais, eu não me lembro agora, me lembro desses nomes. Eu me lembro de ficar amiga de Edu, Wanda Sá. Eu me lembro que eu assisti, uma das coisas mais marcantes na minha vida foi ter visto Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu tinha uns 16 anos, no cinema ali na Praia de Botafogo, e eu fui com o Edu ver. Então, a gente era amigo, a gente frequentava assim esses lugares onde todo mundo se reunia para tocar violão, para cantar. A gente ia depois, o Dori, a namorada dele, morava atrás da minha casa, na Barão de Jaguaribe, morava, acho que na Nascimento Silva, bem no mesmo perímetro, assim, bem atrás. E a gente se reunia sempre lá para eles tocarem violão, para cantar. Então, aí eu já devia estar começando a fazer tablado. Aí, com o Vergara, olha as pessoas que a gente ia muito tomar iaúca, que era uma cachaça meio metidinha, ali num bar perto da Galeria Alaska. E quem é que ia? Era Antônio Dias, Rubens Gessman, o Eduardo Suede, que também era dessa época, os Costeg, artista plástico. Então, olha a turma que a vida me colocou para aprender, né? Para exercer assim, a minha sensibilidade, a minha curiosidade. Então, eu fui fazer um curso, eu me lembro, com o Frederico de Moraes, de artes plásticas, para não falar bobagem, para não falar muita bobagem ali perto deles, que eu já sabia que era. Entendeu? E aí fui frequentar, e até hoje em dia sou maníaca por exposição. Eu tenho uma ligação com artes plásticas definitiva na minha vida. Fez parte mesmo, inocularam aquilo em mim, e eu acompanhei a vida inteira. Eu sou bem rata de exposição, adoro. Então, nas minhas férias, eu já tenho planejado, vou para Inhotim, vou ficar 3 dias lá dentro. Entendeu? Então, a música, então, nossa mãe, que fez parte não só da minha vida, como faz parte da vida dos meus netos. Então, é interessante isso, né? E aí entraram também, eu por acaso, estava na TV Tupi gravando, quando eles iam gravar uma outra coisa, que era o Teatro de Arena de São Paulo. Paulo José, Dina Sfati. Estou falando isso porque viraram meus amigos, a Dina virou minha amiga.
eu era uma pirralha também, fazendo, eu acho que eu fazia teatrinho troll. Eu fiz muito teatrinho troll. E aí eles... não sei porque eu comecei a conversar com a Dina, depois a gente se encontrou e depois viramos amicíssimas. Já tudo isso inicinho de carreira. Então, eu tive... A minha paisagem do Rio de Janeiro é humana. São essas pessoas, fora os lugares que a gente frequentava aqui, a Lagoa, que sempre foi desde a infância a minha grande paixão. Eu era garota de Ipanema de mar, mas o encanto que eu me lembro de ter, que eu me lembro da minha infância, né? Quando eu subia de carro assim atrás, aquela curva que sai de Copacabana e vai cair na Lagoa. Eu me lembro de ficar no carro assim, e aí via a curva, o asfalto, e de repente, aí a Lagoa se descortinava. Isso é uma emoção, acho que é a maior emoção de Rio de Janeiro que eu tenho dentro de mim. E eu moro há 40 anos em frente à Lagoa. Então, meu Rio de Janeiro de lugar assim é a Lagoa. Por mais que eu tenha frequentado o mar e sinta falta hoje em dia de estar no mar e tal, o meu lugar do Rio é a Lagoa. Mas, enfim, já fui falando, não sei mais nem onde é que eu fui parar, dessas pessoas. Porque mais do que as paisagens, do que os lugares, para mim, foi a riqueza de ter convivido com essas pessoas desde os meus 14 anos, entendeu? 14, 15, 16, 17, 18. É uma riqueza enorme de apuro, né? De curiosidade, de sensibilidade, tudo. É a sua turma, né? Você falou da emoção dessa visão, né, de ver a lagoa assim quando chega de frente, é muito bonito mesmo. E assim, agora eu queria falar com você assim um pouco do ponto de vista assim do momento que você e Chico, no fim de 68 vem o AI-5, um pouquinho mais para frente vocês se mudam para Roma. E aí o Rio de Janeiro e o Brasil passam a ser uma lembrança distante. E, a propósito disso, a gente recebeu uma pergunta de uma convidada, uma ilustre convidada, ilustríssima, aliás, para você. Eu vou pedir para o Bruno rodar essa pergunta agora. Mãe, durante o seu autoexílio na Itália, de quase 2 anos, você lembra do que você mais sentia falta no Rio de Janeiro? Não digo das pessoas, não. De um lugar? Minha filhotona. Que bárbaro. Olha, o que eu mais senti... A gente morava... O quartinho de Silvinha, antes do exílio, estava preparado num apartamento em frente à Lagoa. Estava todo prontinho, né? Porque eu fui com barrigão de 7 meses, aí foi enxoval, contact, né? Que a gente punha nas prateleiras. Quem for mais antigo lembra. A gente punha contact, eu tinha forrado tudo de contact, estava todo bonitinho o quarto e era em frente à Lagoa. Então, deve ter sido isso. Agora, eu sentia muita falta das pessoas, da família, dos meus amigos, de exibir a minha filha para os meus amigos. Isso foi a falta que eu tenho mais registro, assim, de não ter podido compartilhar, né? Porque meu pai e minha mãe foram para o parto, ficaram lá, e aí foi maravilhoso, só que depois eles foram embora. Então, eu fiquei, e eu me lembro que a primeira pessoa que conheceu Silvinha foi Dina. A gente estava falando da Dina, foi a primeira pessoa. A Silvinha não tinha nem um mês. A gente tinha acabado de chegar em casa e tal, e ela foi nos visitar, foi me visitar lá. É isso. Agora, eu me lembro também, quando eu entrei no avião, a primeira coisa que eu pedi foi: tem Guaraná? Porque nessa época, eu estou falando de 52, 53 anos atrás, não tinha... Hoje em dia, você chega em Paris, você chega em Roma, você chega não sei o quê, você tem feijão preto, você tem... Não tinha, a gente implorava para os amigos, pelo amor de Deus, quem vier para cá, e as pessoas iam menos para Roma, iam muito para Paris. Quem vier para cá, por favor, traz feijão. Também não tinha coragem de pedir Guaraná. Eu era apaixonada por Guaraná. Então, quando eu entrei no avião, isso eu lembro nitidamente. Eu falei: pelo amor de Deus, na Varig, né? Varig. Tem Guaraná? Então, acho que depois falei várias coisas para dar resposta para uma pergunta só. Deve ser assim, eu fico pensando essa condição que vocês moraram
fora do Brasil, porque tinham que estar fora do Brasil, ao mesmo tempo uma saudade daqui, e essa saudade de um país também idealizado, mas que, por outro lado, também vinha sendo um país bastante amargo, né? Isso deve ser uma sensação assim, bastante complexa para quem está fora, né? Claro, claro. A gente tinha vislumbrado o Brasil, né, grandioso. Quando eu falo dessas pessoas todas, quando eu falo dessa criação toda que eu tive, criação intelectual, de sensibilidade, de intuição e tudo, eu falo de um projeto de um país que estava ali fervendo, né, de intenções, de culturalmente falando, criativamente falando, que levava o cinema novo para o mundo, que levava a bossa nova para o mundo, um país profundamente respeitado e que suscitava uma curiosidade muito positiva em torno dele, um país que falava de igualdade, começava a falar da questão do racismo, da questão da mulher. Então, era para você ser jovem naquele país, era extremamente estimulante, era bonito, era o que a gente almejava, né? E ver tudo isso fechar, e ver tudo isso ir por água abaixo, e toda uma repressão, uma censura, e pior do que isso, todo um lidar com o outro, com o diferente, com o que é outro país, lidar com eles através da prisão, da tortura, de tudo isso, né? Era horrível, foi um contraste assim, muito grande, né? Tanto que o susto agora, o perigo que a gente passou de ver isso voltar para a nossa geração, que viveu o apogeu dessa liberdade, né? Liberdade de criatividade, de projetos, de tudo, viu tudo isso fechar. O perigo de voltar de novo esse país retrógrado da ditadura, horroroso, fechado, onde as pessoas não podem se exercer nem na plenitude, isso foi muito terrível também. Muito, muito, muito assustador. Mas não iremos por aí. Graças a Deus. Vocês voltam para o Brasil, para o Rio de Janeiro, no começo dos anos 70, e é preciso voltar a trabalhar, né? Você volta a trabalhar com teatro, com cinema, e aí, como é que foi? Assim, tinha uma nuvem de preocupações assim, em relação ao governo, em relação ao que estava rolando no país, né? Tinha, a gente viveu essa preocupação, porque depois nós voltamos em março, ficamos 6 meses. Nesses 6 meses eu fiz uma peça da Leila Assunção, com Maria Gladys, Gracindo Júnior. Então, só que aí eu já estava grávida da Helena, da nossa segunda filha. E aí eu não queria ter filho lá de jeito nenhum. Então, a experiência do parto dessa aí foi bem traumática, foi bem difícil. Então, eu tinha muito medo de ter que ter filho lá de novo. E aí a vinda de Chico para fazer um show que o Ricardo Amaral organizou aqui para testar e tal, foi numa certa paz, sempre na tensão, mas numa certa paz. E aí nós voltamos, ficamos mais uns meses lá para fechar apartamento, para trazer as nossas coisas. Aí viemos definitivamente em dezembro, e a Lelê nasceu em dezembro. Foi isso que você me perguntou? O que você me perguntou? Depois dos outros anos. Aí nós continuamos, claro, vários anos ainda aqui na ditadura. Aqui no final do ano, a gente sempre recebia, o Chico recebia um bilhetinho, você será o próximo, você não passa do ano que vem, eram ameaças, ameaças, ameaças. Então, a gente teve que lidar com essas ameaças. E eu acho que nós éramos jovens, e nós lidamos de uma maneira muito saudável com isso, porque nós nunca nos intimidamos no sentido de não vamos sair, não vamos fazer isso, vamos colocar segurança, vamos colocar... Nada disso. A gente tentou levar a nossa vida da melhor maneira, batalhando, eu fazendo as minhas peças, o Chico fazendo as coisas dele, lutando com a censura, aí vem Julinho da Adelaide para tentar enganar a censura. Enfim, esse embate diário com esse sistema autoritário, repressivo, cruel, violento, que é o de uma ditadura, né? E covarde, né? E covarde. Você está falando, é o governo brasileiro fazendo repressão através de bilhetinho,
apócrifo, né? Ali não era, quer dizer, não era o governo, era, vamos dizer assim, o apoio ao governo. Eu não acredito que tenha sido uma coisa institucional isso, não consigo acreditar que algum militar se desse a esse trabalho, ou não, ou se dava, também não sei. Mas eles têm sempre uma rede de apoio que acredita, né? A gente está vendo aí agora, as pessoas estão na frente dos quartéis, né? Então, existe isso, existem pessoas que acreditam que esse sistema é bom, né? Então, eu acredito mais nessa rede toda que tinha, né, em torno deles, de apoio, de estímulo, de incentivo, do que propriamente, não sei, não paro mais para pensar nisso. Eu penso, sim, com muito orgulho, digo, da maneira como a gente enfrentou. A gente não se acovardou, a gente não deixou de fazer nada que a gente achava que a gente tinha que fazer. Todas as batalhas, as lutas, as coisas que a gente achava que a gente tinha que se engajar, a gente se engajou. Claro que Chico sempre à frente, porque era a figura, né, nacional, um significado que ele teve logo muito cedo, né? Mas é isso, eu procuro resguardar essa sensação, esse espaço, esse orgulho de que nós jovens, né? Porque, afinal das contas, quando a Lelê nasceu, quando a gente voltou, eu tinha 24 anos, tipo 27, então a gente era jovem, mas a gente teve assim uma fibra muito grande para lidar com essa situação toda de uma ditadura, né? Principalmente, claro, o tempo inteiro, Chico, né? Você falou do Chico como uma figura, enfim, a figura nacional e tal. Só que tem uma história interessante, queria que você contasse da maneira como surge a Ópera do Malandro, que ela surge não pelas mãos exatamente dele, mas pelas suas e por um grupo de estudo teu. Conta essa história. É verdade. Ele que se meteu na nossa história, olha só, e a gente deixou ele entrar. É porque eu trabalhava com Luiz Antônio Martins Correia, né, que era daquele grupo Pão e Circo, que era Nalu Presto, Luiz Antônio, enfim. E nós já tínhamos feito Casamento Pequeno Burguês, tínhamos feito Titos Andrônicos, que eu já estava grávida da terceira filha da Luísa. Nós criamos praticamente uma relação de grupo também, que era uma coisa que eu digo, que já disse várias vezes, que eu sempre persegui durante a minha vida, porque eu sou fruto, vamos dizer assim, cria, né, dos grandes grupos. A minha grande admiração era o Teatro Oficina, o Teatro de Arena. Eles é que fizeram a minha cabeça, esse sentido de que o melhor estado de criação é junto, é um grupo trabalhando junto e aprofundando as relações através dela, o trabalho também, né? Então, quando eu comecei a fazer parte, assim, e a trabalhar junto com eles, e a fazer um trabalho depois do outro, eu fiquei muito feliz, eu realizei um pouquinho desse desejo. Quando acabou, depois de Titos, o Luiz Antônio foi fazer o Percevejo, a Ana Luz, aí estava num grupo com Busa, né? Nós nos reunimos para trabalhar, o Luiz Antônio pensou, falei, Luiz Antônio, vamos fazer outra coisa, a gente teve a ideia da Ópera dos Três Vinténs. Aí fizemos um grupo de trabalho, que era Luiz Antônio, Maurício Sete, Rita Murtinho, Carlos Gregório, Maurício Arraes e eu. Maurício Arraes, que tinha vindo do exílio, os Arraes tinham chegado. Eu fui trabalhar, inclusive, na televisão, depois com o Guel era assistente de direção. E nós fizemos esse grupo se reunia na minha casa, nós nos reuníamos, então resolvemos que começamos a estudar a ópera do Malandro, a ópera do Malandro, a ópera dos Três Vinténs, a ópera do Beggars Opera, que era do John Gay. Dos mendigos? A ópera dos mendigos, que era da onde, me faltou a palavra, que era da onde tinha vindo a ópera dos Três Vinténs, onde o Brecht, né, vamos dizer assim, era a fonte do Brecht. Começamos a estudar aquilo. E o Chico, fora, que não fazia parte do nosso grupo, acabava as reuniões, eu começava a contar as coisas para ele, falar, entusiasmada, como é que a gente faz, a gente está pensando nisso, está pensando naquilo. Aí, de repente, ele começou a se interessar. E a gente começou, então, a formatar a ópera do Malandro, a ópera do Malandro.
E aí ele começou a se interessar a tal ponto que ele entrou. E aí virou essa obra magnífica, com muita com assinatura realmente dele, e nós fazemos parte, mas ele, então, começou a criou as músicas, e aí virou, então, a famosa Ópera do Malandro. Fez um sucesso incrível e que eu acho que deixa um legado de músicas também para o repertório da MPB, assim, maravilhoso. Tem uma delas, inclusive, com gravação tua, você fazendo dueto com Elba Ramalho. Você já tinha cantado antes, assim, profissionalmente, não? Nada. Não. Eu cantava ali como atriz. Quando foram gravar o disco da ópera, eles resolveram fazer profissionalmente, assim, no sentido de pegar cantores, né? Veio o MPB4, veio Nara, veio... Só que a Elba já era a Elba. A gente olhava e falava, meu Deus do céu, isto aqui é uma cantora. Ela estava começando, mas isso aqui é um talento inacreditável. Para colocar a Elba, só a Elba, eles precisavam de alguma artimanha. Eu sou artimanha. Então, aí o Chico falou, eu falei, vamos botar... Eles falaram, não foi nem ideia minha, porque eu não achava que eu podia estar ali. Mas eles falaram, não, você canta junto com a Elba, aí justifica esse número estar no disco. A gente não chamar uma cantora para cantar com a Elba e não está ninguém mais da peça. Aí foi isso. Eu estou lá de gaiata. Lá quem tinha que estar mesmo e que teve que... fez essa carreira maravilhosa, fantástica, era a Elba. O lugar era para garantir o lugar dela. Só isso. A gravação ficou linda. Vem cá. A gente tem mais uma pergunta a propósito do assunto musical e você cantando. Eu vou pedir ao Bruno para trazer, então, mais uma convidada especialíssima. Marieta, minha querida, eu queria saber qual foi a emoção que você sentiu quando você trabalhou fazendo esses 2 musicais que eu amei e, graças a Deus, eu tive a sorte de participar de um deles, que foi Saltimbancos. Eu queria saber como é que foi essa emoção de você poder dividir o palco com a sua família, de você poder dividir com a sua sobrinha, de você poder cantar e atuar e dançar, como foi nesse musical tão especial que foi Saltimbancos. Ai, bebeluxa, essa sessão de covardias que vocês estão fazendo comigo. Nossa, dos momentos inesquecíveis. Eu lembro de quase tudo, assim. Eu tenho registro de milhares, se eu for pensar, acho que é a peça da qual eu tenho mais registros. Claro, era um projeto nosso, né? Porque o Chico tinha trazido esse musical, que era originalmente italiano, de grandes amigos nossos lá. O Bardotti já se foi, mas eu fico emocionada só de falar, porque foi um grande amigo da gente na Itália. Muito, muito, muito. Ele era tradutor das músicas de Chico, aquele italiano típico, né? Generoso, grandioso, incrível. E, através dele, a gente no musical, era ele, era o Bacalov, eu não me lembro se tinha o Endrigo na autoria, acho que não. Henriques Bacalov, não é? Bacalov, Henriques Bacalov, Bardotti, mas acho que tinha algum outro. Mas a gente ficou... Eram 4 amigos que moravam num condomínio, assim, que compraram, e outro era o Sérgio Endrigo, e o outro... Oh, meu Deus do céu, a cabeça agora, me completa você aí. Maravilhoso, do Per un pugno di dollari. Músico sensacional, de trilhista de cinema. Espera aí. Está vindo, não? Daqui a pouco vem. Incrível, esqueci justamente o nome dele. Mas, enfim, o Chico pegou esse musical, que era deles, italiano, e fez as traduções todas, e a gente resolveu montar. E resolvemos fazer essa montagem. Me lembro como que surgiu, mas virou a miúcha, a gata, a galinha, né? O MPB4. Ennio Morricone. Não esqueci do nome do Morricone, esse gênio absoluto. Veio, mas voltando, arrematando. Enfim, nós resolvemos fazer ali, era uma coisa
uma coisa caseira. Era Antônio Pedro dirigindo, que era super meu amigo. A gente tinha feito Desgraça de uma Criança, enfim, a gente era muito ligado. E aí veio a Aninha Berti, com quem eu estou trabalhando agora no Espectador. Todas as pequenininhas, Miúcha com Bebel. Então, era uma coisa familiar, era uma coisa nossa, que foi tomando uma dimensão. Maurício Sete, meu amigo querido, cenógrafo inacreditável. Era tudo caseiro. Só que foi aumentando, aumentando, a gente acabou no Canecão. Acabou essa família, toda essa montagem no Canecão. Fizemos um sucesso incrível no Canecão. E eu me lembro de cada minuto. Nós chamamos Grande Otelo. Grande Otelo, né? Enfim, Pepe, Paulo Rangel, com quem eu tinha estreado na Roda Viva, né? Que eu fazia, que é o pessoal que tinha vindo da escola de teatro. Enfim, essa coisa caseira que virou um grande espetáculo musical infantil no Canecão e que tinha essa familiaridade o tempo todo, esse afeto, esse carinho, esse amor o tempo todo. Eu me lembro de eu levando a Luísa, era pequenininha, a Luísa tinha acho que 2 anos e meio, uma coisa assim, e ela ia assistir ensaio e ela ia direto para o colo do Grande Otelo. Ela amava o Grande Otelo. Então, era isso, éramos nós o tempo todo ali com as meninas e, ao mesmo tempo, elas muito disciplinadas. Eu me lembro que elas tinham uns sacos onde cada uma guardava sua contra-regragem. Bebelucha, é realmente inesquecível. Um momento que eu guardo assim filigranas desse momento. Queria saber o seguinte, minha próxima pergunta assim, agora é sobre televisão. Dos vários trabalhos que você fez, assim, que são muitos, né? Nenhum foi mais marcante, mais longevo do que Dona Nenê, né? Eu acho que assim, Dona Nenê é aquela marca para sempre. E assim, primeiro eu queria saber como é que você criou essa personagem tão importante. E segundo, se ao longo desses 14 anos que você interpretou essa personagem tão marcante, se teve algum momento que você se encheu, assim, a ponto de dizer, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Vamos começar por aí? Ou não? Vamos começar pelo começo. É o seguinte, eu estava vindo de uma novela onde eu fazia, mais uma vez, uma rica, bem posta, tarará, tarará. E eu me lembro de eu falar para o Paulo Biratã, encontrar com ele, querido, 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 assim, nos corredores, falar, Paulo Biratã, me tira da prateleira de seda pura. Eu só faço personagem que eu brincava, que era seda pura, camisa de seda pura. Só faço chique, eu quero fazer outra coisa. Ele falava, mas você tem cara de chique. Eu falava, para com isso, eu quero fazer outra coisa, tal, brincava com ele. E aí, quando eu estava vindo de uma novela, que eu fazia uma chique, aí, quando eu acabei de gravar a novela num dia e comecei a trabalhar na Grande Família no dia seguinte, foi assim, emendado. Nessa criação, quer dizer, a gente não começou logo a gravar algumas coisas, mas a gente começou a trabalhar no como é que faz, tanto que aí eu falei, eu quero cachinho. Eu sou louca por cachinhos, minhas netas sabem disso. Aí, eu sou daquela geração, o modelo era Gal Costa, né? Que estava com aquele cabelo enorme, todo mundo fazia permanente, eu tinha um cabelo fino, eu não podia fazer permanente, eu tinha uma inveja danada daquele cabelo todo encaixoado. Mas, enfim, aí eu falei, como que eu vou fazer para realmente ter o público me olhar e acreditar nesse personagem, né? Então, começou todo um trabalho era o Mauro Mendonça Filho, que foi quem primeiro trabalhou na Grande Família, né? Foi o primeiro diretor da Grande Família. E então a gente fazia aqui no Fênix, no Teatro Fênix, aqui no Jardim Botânico, e a gente começou então a escolher coisas que tornasse essa Marieta, que o público estava acostumado a ver na seda pura,
tornasse ela crível, essa mulher de classe média baixa. Tarará. Então, a gente começou a se preocupar muito com esse aspecto. Aí teve um dia que eu me lembro que o Maurinho entrou e eu estava fazendo alguma coisa, estava com uma vassoura, devia estar fazendo o que a gente chamava meio de laboratório, tarará, tarará, e ele falou, eu te confundi com a faxineira. Você estava igual a... Porque são classes sociais mesmo, vamos deixar isso claro, o Brasil, né? Infelizmente, isso é muito, muito claro, muito determinante, né? Infelizmente. Mas aí eu comecei a trabalhar essa dona Nenê, então, esse registro, e a fazer essa família, criar essa família junto com os colegas, com o Nanini, com o qual eu já tinha trabalhado muito, que é o meu maior marido é o Nanini, né? Porque fiz mulher do Nanini milhares de vezes na ficção e durante 14 anos ali. E a gente criou um grupo muito animado, muito coeso, era muito gostoso estar gravando, era, né, muita brincadeira, muita palhaçada, muito humor, muito riso, né? Muita seriedade também para trabalhar. E isso foi durante quase o tempo todo, até que teve um momento que a coisa começou a deslizar um pouco, a repetição também, por mais que outros diretores tenham entrado, por mais que tenha se mudado um pouco, né? Maurício, que entrou logo depois do Maurinho, entrou Maurício Farias, e aí entrou Andréia, várias coisas que foram realimentando o programa. Aí, quando eles saíram também, aí começaram um certo rachinha dentro, aí eu já comecei a ficar com vontade de fazer outra coisa, né? Mas a Globo insistia muito que a gente ficasse, era um programa de enorme sucesso, prestígio, sucesso, tudo. Então, nós combinamos, acho que 3 anos antes, que nós pararíamos. Mas eles pediram esses 3 anos para poder terminar com o programa. E também o último dia do programa, nossa, foi que o programa acabou, eu me lembro muito, todo mundo saiu do estúdio e eu fiquei. Eu não conseguia sair de dentro daquela casa. Eu fiquei muito emocionada, muito mesmo. Até agora, falando, eu olhava cada objeto, eram 14 anos da minha vida, né? Ali dentro. Quando eu vejo o programa agora, eu vejo quase que uma mudança até no meu corpo, a minha menopausa foi ali dentro, eu um pouco mais cheinha, magrela começando, depois o corpo já se modificando um pouco, já é muito significativo tudo isso. Então, eu não conseguia sair de dentro do cenário. Cada objeto, né, que aquela jarra de abacaxi, né, virou um grande símbolo, né, daquela iconografia, daquilo ali dentro, eu não conseguia me despedir. Foi muito difícil. Por mais que eu quisesse sair, eu queria muito que o programa acabasse. Eu queria muito fazer outras coisas. As outras coisas que vieram para mim foram uma bênção. Eu fui para outro tipo de personagem e vilãs e tal, e foi muito bom ter terminado, foi na hora certa, mas as despedidas, até de coisas que a gente quer que terminem, são dolorosas, então eu não conseguia sair de dentro, até que começaram é uma coisa muito maluca, que talvez o público não saiba, num instante, em meia hora, um cenário, entra uma equipe e guarda, e tira uma parede, aí eu vi que tinha acabado. O que eu queria que acabasse estava acabando mesmo. Era hora de ir embora, né? Hora de ir embora. Quando o corpo quer ficar. Só que o corpo não queria mais ficar mesmo. Mas foi muita coisa vivida ali dentro. Vem cá, vamos para mais uma pergunta. Mais uma pergunta de uma convidada especialíssima para você, Marieta. Marieta, há 18 anos, as câmeras de segurança da cidade do Rio de Janeiro flagraram você, acompanhada de uma pessoa não identificada, circulando pelas ruas da cidade, pelos bairros da cidade, procurando um endereço. E de 17 anos para cá, você é vista diariamente entrando num endereço muito suspeito
que fica na rua São João Batista, número 104, ao lado do cemitério São João Batista. O que é que você faz tanto nessa rua São João Batista, Marieta? O que é que tem lá? Ai, minha comadre amada, querida, parceirona da minha vida há uns 30 anos. O que eu faço lá? Eu faço junto com você a coisa mais importante da minha vida artística. Nada do que eu fiz, nenhuma peça, nenhum filme, nada das coisas da televisão, cada uma tem a sua importância, o seu espaço, mas eu acho que nada é tão definitivo e me dá tanto a sensação, uma sensação que eu sempre persegui, que eu vou falar, resumir como utilidade pública. O Poeira, que é esse lugar suspeitérrimo, no qual nós duas entramos todos os dias, perto do cemitério, que é, acho que, a grande realização das nossas vidas artísticas, né? Porque ali sim, acho que a gente realiza o sonho de colocar vou ser meio óbvia, uma poeirinha na vida cultural carioca. Então, eu acho que nesses 17 anos a gente conseguiu não só estabelecer o que a gente queria, que era um lugar de excelência artística. Então, o público, tem gente que vai lá e fala: eu não sei o que tem aqui para ver, não, mas como é aqui, eu vim. Quer dizer, já tem uma chancela artística, né, de qualidade teatral, e, fora isso, a gente conseguiu criar uma coisa muito importante, que é o fomento. A gente sempre teve parceiros para esse fomento, porque o teatro, quando a Andréia fala aí da coisa suspeita, um carro com 2 mulheres dentro na madrugada, porque a gente ia depois da gravação ou depois da peça que a gente estivesse fazendo, nós estávamos fazendo a Grande Família juntas, nós íamos procurar espaço. Então, a gente rodava, a gente queria na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é onde a gente sempre trabalhou, é o nosso espaço, né? Que a gente não quer que seja uma bolha, mas é o nosso espaço. Então, a gente procurava, até que Aderbal Freire, nós já estávamos juntos, e ele me falou desse espaço, onde ele passava sempre, e ele nos falou desse espaço. Aderbal que descobriu que era um espaço, que era um ateliê, era uma casa de 1823, que tinha um ateliê de uma artista plástica, que ela entrou no terreno, ficou só a parte inicial da casa e o resto é esse ateliê. Enfim, era isso que nós fazíamos. E agora é o espaço, eu estava falando do fomento, onde a gente tem programações de formação teatral, de aprimoramento teatral, né? Residência. Hã? Residência também. Nós temos residência, nós temos visitância, nós temos o ponte aérea, que virou puente, onde nós conseguimos nos valer de toda a ligação que o Aderbal tinha com o teatro hispânico, né? Então, nós trouxemos pessoas assim importantérrimas para dar oficina aqui, para dar residências aqui, para dar... Então, para nós, né, para mim, eu sempre pensei nisso, num espaço onde o mais importante fosse isso, fosse o fomento, foi a formação, o aprimoramento de quem já tem uma formação, mas quer se aprimorar, né? Agora mesmo nós estamos terminando o último ciclo desse ano, que é Teatro e Filosofia, que une, então, essas duas pontas, que a gente repensa o papel do teatro, o papel da crítica teatral, várias coisas, através também de um olhar de gente que lida com a filosofia. Várias coisas. Eu adoro quando eu encontro um jovem que ele diz: nossa, eu faço muito da minha formação no Poeira. Isso é o mais precioso. Então, é isso, minha comadre. Graças a você, graças a estar junto com você, porque acho que sozinha eu não conseguiria, e conseguir uma maluca que embarcasse nisso também, só você. E tem também uma coisa sensacional do Poeira, que é a proximidade do público, né? O público fica muito pertinho da cena, meio que em volta e em cima. Isso é incrível também, né? Porque nós quisemos... É muito bacana
um teatro que foi feito a partir da vivência de 2 atrizes e um diretor. Então, ele foi construído por dentro dessa vivência, dessa necessidade. Então, nós queríamos um espaço múltiplo. O primeiro projeto que a gente teve, do João Calafate, que era um arquiteto que a gente conhecia, que é muito respeitado, que a gente chamou para ajudar, era um projeto de um teatro, vamos dizer assim, convencional, careta. Era o palco, a plateia. Aí a gente olhou aquilo e falou: não, não é isso que a gente quer. Aí nós começamos a ver que a gente queria um espaço, meio baseado também em Peter Brook, né? Que era um espaço vazio. A gente queria um espaço vazio. E esse espaço, então, ele pode ser usado, ele já foi usado nesses 17 anos, de todas as maneiras possíveis. Ele agora, por exemplo, no Espectador, né, ele está sendo usado de uma maneira que ele nunca foi usado, que desses 4 lados, nós estamos usando 2 virados para a porta de entrada, que se abre num certo momento. Então, ele é um espaço que trabalha e abriga qualquer tipo de concepção teatral. E isso é muito, muito especial. E é todo ele pensado, quando eles dizem, é teatro de... A gente brinca, é teatro de menina, quando as pessoas vão lá e falam, gente, mas tem uma máquina de lavar, máquina de secar para figurino? Tem um chão lá atrás que é de borracha, porque se você está lá entrando rápido em cena, cai uma coisa da tua mão, não vai fazer barulho, porque é tudo muito pequeno. Então, foi tudo pensado milimetricamente por nós duas, e mais o Aderbal, mais o João Calafate, mas com esse conhecimento nosso. E temos a sorte de ter uma equipe lá fantástica, que está há anos com a gente, Zé Luiz Coutinho, Flávio, os meninos todos, eles vestem muito a camisa, isso é fundamental para o funcionamento também lá, sabe? E vem cá, você começou a nossa conversa dizendo que você nasceu em Botafogo, e eu queria perguntar sobre o impacto que esse espaço, né, essa pequena usina, grande usina de experimentação, tem ali naquele pedaço de Botafogo, com seus botequins, com o cemitério, suas oficinas mecânicas, e de repente vem um teatro ali. Como é que é a relação de vocês com aquele espaço e como é que isso impactou esse espaço nas últimas 2 décadas? Melhor coisa é um depoimento de uma moradora que diz: a minha rua mudou. Antes eu tinha até medo um pouco de andar aqui na rua e tal, porque era uma rua muito sombria, com muito poucas coisas, que funcionava uma oficina mecânica ali, outra ali, fechava, tinha um barzinho na esquina meio mal, não era muito frequentado. Então, eu acho que é uma grande prova de como a cultura ela muda não só as pessoas, como os lugares, né? Porque eu acho que a Rua São João Batista ela tem outra vida depois que o Poeira foi para lá. Depois de nós, foi para casa em frente, tem um projeto de teatro, de residência artística, ligado com a Inglaterra, que promove coisas ali também, importantíssimas, residências artísticas, trocas, experiências. Então, a cultura ela é fundamental em todos os sentidos, até nesse também, do seu entorno, de onde ela está, as coisas florescem, né? De uma maneira criativa, de uma maneira positiva, de uma maneira humana, com o melhor do ser humano ali. Então, eu sei que o teatro é responsável também por uma grande mudança nesse entorno todo ali. Botafogo todo se tornou, não por causa do Poeira, não tenho essa pretensão, mas virou muito um polo. Sabe que depois também disso, o Nando, Fernando Libonati e o Marco Nanini fizeram ali na rua... Ai, os nomes não vêm mais rapidamente, mas ali pertinho da gente, fizeram um polo cultural ali muito importante também. O Reduto também é um polo onde acontecem coisas de culinária, de apresentações musicais, e ali vários restaurantes ali na rua. Então, isso tudo, você vê como as coisas... Botafogo hoje tem outra cara. Botafogo, eu me lembro que era um bairro muito antes do Poeira, até na minha infância, na minha adolescência, era um bairro meio de passagem, né? Você passava, e um bairro um pouco que foi decaindo, que teve o seu auge
acho que na década de 40, de 50 e tal, e depois Botafogo era um bairro um tanto em decadência. E hoje é um bairro pujante, é um bairro que tem ateliês, né? Tem coisas assim, enfim, um monte de coisas artísticas e culturais e eventos que acontecem. É um bairro que se modificou muito a partir exatamente disso, de uma cultura. Marieta, como é que você espera que a nossa cidade estará quando ela completar seus 500 anos de fundação, lá no longínquo ano de 2065? Como é que você espera que vai estar o Rio de Janeiro lá? Eu espero que nós, cariocas, aprendamos a votar, que tenhamos muita consciência do que significa o voto, a escolha política que a gente faz, que isso tem uma repercussão na vida da gente diária, em tudo, na violência, né? na distribuição social, nas escolas, na saúde, tudo isso está ligado à escolha política que a gente faz. E eu acho que o Rio de Janeiro não tem muito, nós cariocas não temos muito essa consciência. Então, a gente precisa aprender a ter e aprender a ver. O teu candidato, ele está ligado a quê? O que ele apoia? O que ele pensa? Sabe? Então, eu espero que a gente tenha aprendido isso, que, por enquanto, acho que a gente não aprendeu muito, não. Vem cá, já partindo aqui para a reta final da nossa conversa, eu vou te fazer umas perguntas ligeiras que a gente faz para os nossos entrevistados. Em primeiro lugar, eu queria saber se você tem uma escola de samba do coração. Ah, Mangueira. Sou mangueirense. Mas de onde vem essa relação? Assim, você foi tão assertiva? Eu acho que é familiar. Que é familiar, assim, a minha família Chico, né? Veio muito através dele, porque eu virei casaca, eu mudei, eu era Império Serrano, você sabe. Mas depois era impossível não virar Mangueira, eu vivia Mangueira, né, através da ligação dele. Eu me lembro quando ele foi homenageado, eu com o Chiquinho pequenininho no colo, tem isso gravado. E alguém vem me perguntar alguma coisa, ele puxa o microfone e fala Mangaira. Então, a Mangaira entrou na minha vida, e aí virou uma paixão também. Teu time de futebol? Flamengo. Você saberia dizer um carioca, assim, ou uma carioca que encarne o espírito da cidade como ninguém? Regina Casé. Eu imaginei que você fosse falar também, talvez, Leila Diniz, lembrei do Carvana. Nossa, completamente. Mas eu quis falar de alguém que tá aí, está cariocando aí. Por fim, Marieta, qual é o teu bairro de coração? A Gávea. A Gávea. Eu moro aqui na Gávea há mais de 50 anos. Eu morava numa outra casa aqui em cima, depois vim para essa casa, que é um terreno que Chico descobriu nas andanças dele, essa casa que nós construímos, e eu fiquei nela, e hoje em dia é a casa da minha família, a casa dos meus netos, tem o parquinhozinho deles, a casinha de boneca, o pula-pula, é a casa que eles vêm, que eles dormem, que eles frequentam, que tem os almoços de domingo, e eu tenho uma vista incrível, eu tenho a lagoa, tenho o Cristo Redentor, tenho o Pão de Açúcar, tenho a praia ali distante, tenho Dois Irmãos, quando vai à alta madrugada. Então, eu sou muito privilegiada, muito, muito. A nível de carioca, eu tenho consciência disso todo dia. Todo dia eu acordo, desço aquela escada que está ali atrás, olho e eu me alimento disso diariamente durante esses anos todos. Eu olho, eu não me acostumo com essa cidade. Eu não me acostumo com ter ela aqui, ali, assim. Olhar e ter isso tudo. Aí, todo dia, aí, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou mais ou menos, qualquer coisa,
eu olho e isso me alimenta, me recompõe, me dá alegria. Bom, e com esse testemunho de amor pela cidade maravilhosa, a gente termina aqui a nossa conversa agradecendo imensamente a você, Marieta. Eu queria agradecer também a todos os meus colegas do Arquivo Geral da cidade do Rio, especialmente a nossa presidente Rosa Maria Araújo, aos meus companheiros do Departamento de Promoção Cultural, Bruno Fontes, Pedro Paulo Júnior, Daniel Pimenta, a todo mundo que está vendo a gente também. Obrigado à Secretaria de Governo e Integridade Pública, à Prefeitura. Obrigado a você, Marieta Severo, pela generosidade, pelo carinho, pela disponibilidade com a gente. Muito obrigada a vocês. E realmente é um belo registro que vocês fazem. Eu dei uma olhada lá em tudo que vocês já fizeram e é muito bonito esse trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Marieta.